Para aqueles que acham que o Renegade é só mais um rostinho bonito na multidão, um carrinho da moda, a Jeep sempre ofereceu, desde o seu lançamento, versões com tração nas quatro, seja com motor a diesel ou com motor Turboflex mais recentemente. E agora, para a linha 2025, com a revisita geral de versões, a gente tem a Willys fazendo o papel de nova versão topo de linha, oferecendo tudo que o Renegade pode ter de equipamentos hoje, com tração nas quatro rodas, câmbio de 9 marchas, suspensão mais alta e pneus off-road. Será que 10 anos depois de seu lançamento, o Renegade nessa versão convence como um carro bem equipado e também uma das únicas opções de SUVs verdadeiramente aventureiros que a gente tem no mercado brasileiro de hoje? É o que a gente vai descobrir na nossa avaliação do Jeep Renegade Willys T270 4x4 2025. E se você for comprar um carro usado seminovo, não deixe de usar o serviço de consulta veicular da Olho no Carro. E com o cupom de desconto do DriveOn você ainda garante 15% de desconto em todas as consultas. Link na descrição do vídeo. O Renegade foi apresentado no primeiro semestre de 2015, ou seja, já são 10 anos de mercado. E naquela época você tinha versões com motor 1.8 e câmbio manual de 5 marchas, ou o câmbio automático de 6, e a turbo diesel 2.0, motor italiano, com tração nas 4 rodas e câmbio automático de 9 marchas. Ele recebeu um facelift discreto em 2017 e um novo em 2022, que é exatamente essa carinha que a gente tem aqui, quando recebeu também o novo motor T270, que aposentou tanto 1.8 aspirado quanto 2.0 turbo diesel. Então, se você quer um Renegade diesel, você vai precisar olhar no mercado de usados. Desde então, você tem um Renegade com motor T270, câmbio automático de 6 marchas ou câmbio automático de 9 e tração 4x2 ou 4x4. E bem, 10 anos de mercado, a Jeep, sabendo que o Renegade já não tem mais aquele fator novidade, revisitou de maneira bem extensa a sua linha agora para 2025, justamente para tentar manter alguma relevância diante de concorrentes tão renovados como os atuais. Então, como a linha está hoje? Você tem a versão de entrada, sem nome, que começa em 118.990 aproximadamente. Você tem a Sport Altitude, você tem a Longitude e você tem a Sahara. Todas essas versões com o mesmo conjunto mecânico. Motor 1.3 T270, câmbio automático de 6 marchas e tração 4x2. Fora essas, você tem também a versão Trailhawk, que anteriormente era uma versão topo de linha e agora passa a ser uma versão de entrada com tração nas 4 rodas. E você tem exatamente esse cara aqui, que é o Willys, que tem todos os equipamentos possíveis de comodidade e segurança, com a tração 4x4 e o câmbio automático de 9 marchas. Então, além de ser a versão topo de linha com tração 4x4, ela é a versão topo de linha de toda a linha Renegade. O que é interessante comentar? Primeiro ponto, o antigo Renegade S 4x4 saiu de linha, não existe mais. Uma versão 4x2 topo de linha que era esperada desde o facelift, finalmente chegou agora, que é justamente a Sahara, que deixa para trás alguns pequenos equipamentos, mas faz esse papel com um nível bem razoável de competência. Terceiro ponto interessante é que a Willys não é exatamente novidade. Ela já existia em 2019, só que naquela época ela era uma versão especial baseada na Trailhawk Turbo Diesel. Então era um carro um pouquinho mais espalhafatoso, tinha adesivos brancos ao redor da carroceria, adesivos bem grandes, um kitzinho com uma camisa, uma garrafa Stanley, enfim. Uma edição especial limitada a 250 unidades, que volta agora com uma versão especial barra de linha, que, diz a Jeep, vai ser fabricada apenas em 500 unidades por ano. Então aqui a gente tem uma versão comum, mas que vai ser bem restrita mesmo nas ruas. Um detalhe interessante sobre essa história da versão Willys. Essa Willys Turbo Diesel lá em 2019 custava aproximadamente R$150 mil. Essa versão Willys agora no começo de 2025 custa R$180.990. Não dá para dizer que é um carro barato, minha intenção não é essa, mas parece que a loucura de preços que a gente viveu na pandemia não bateu tão pesado aqui, pelo menos quando você compara essas duas versões Willys.
Mais para o final do vídeo a gente vai falar um pouquinho mais de como esse cara aqui se situa diante de seus outros concorrentes. E sendo uma edição especial limitada a 500 unidades por ano, o que esse Renegade Willys tem de diferente? Primeira diferença, adesivos. Então aqui na coluna C a gente tem 1941, que foi o ano de surgimento do Jeep, o primeiro utilizado lá na Segunda Guerra Mundial, que por acaso se chamava Willys, que é exatamente o adesivo que a gente tem em cima das duas rodas dianteiras, nos dois paralamas. E caso você tenha nascido em 1941 e a memória esteja começando a falhar, aqui tem mais um lembrete disso. Se seu nome for Willys, então, esse carro é quase um remédio para a memória. Detalhes em preto dentro e fora do carro. Então, retrovisor em preto, teto e colunas em preto. Lá dentro a gente tem alguns detalhes em preto, onde eles são laranjas no Trailhawk. E curiosamente a maçaneta também é preta, mas aqui preto perolizado, ao contrário do preto sólido dos outros detalhes. E para justificar a versão topo de linha, a gente também tem alguns equipamentos que o Trailhawk não oferece, como o teto solar, sensor de estacionamento dianteiro, alguns assistentes à condução e exclusividade na linha, o airbag de joelho, totalizando 7 bolsas de ar. E a gente tem também algumas boas heranças do Trailhawk quando a gente fala de mecânica. Para começar aqui, rodas e pneus. O Renegade chegou a oferecer rodas aro 19 no S e o 4x2 hoje vai a 18. Aqui a gente tem rodas aro 17, com pneus mais estreitos e mais altos, que também são de um modelo exclusivo All-Terrain. Nesse carro aqui a gente tem Pirelli Scorpion All-Terrain Plus, excepcionais pneus como a gente vai ver daqui a pouquinho. Os para-choques também vêm do Trailhawk, com esse gancho que é funcional, não é decorativo e também melhores ângulos de saída, central e de ataque. Sendo que na dianteira a diferença chega a 10 graus em relação ao Renegade Sport comum, 1,7 e 1,6 em ângulo central e de saída. E essa diferença não vem só dos 2,7 centímetros extra de suspensão, mas também do desenho do para-choque, que é menos queixudo, evitando maiores interferências. Isso tudo, junto da proteção das partes baixas do carro, então motor, cárter, toda a parte inferior, faz com que o Renegade 4x4 receba esse selo aqui, Trail Rated, que é uma garantia, um certificado, melhor dizendo, de capacidade off-road atestado nas trilhas mais famosas dos Estados Unidos, a Rubicon e a Moab, que inclusive dão um nome a diversas versões de carros da Jeep ao longo da história. Mas, tirando isso, é o mesmo bom e velho Renegade que a gente conhece, derivado de uma plataforma que surgiu lá na Europa em 2005, a SCCS, para dar origem ao Corsa e grande ponto da época, que foi sendo transformada com o tempo e se tornou a Small Wide 4x4. Só aqui no Brasil a gente tem o Renegade, o Compass, o Commander, a Toro e a Rampage em cima dessa mesma arquitetura. E lá fora o 500L, que o Lucas já testou no nosso canal Carros pelo Mundo, e também o Alfa Romeo Tonale. Uma plataforma já antiga que, nos próximos anos, já vai dando lugar a CMP e as novas plataformas STLA, Medium Large, enfim, que o Grupo Stellantis está lançando. E com isso, a gente tem um SUV compacto que tem diversas características dimensionais dentro da média da categoria. Algumas, mas não todas. De comprimento, a gente tem 4,26 m dentro da média. O entre-eixos é um pouquinho mais curto, fica ali na faixa dos 2,57 m. Um pouquinho mais curto do que a gente vê no T-Cross, por exemplo. Ele é um carro de 1,80 m de largura e 1,73 m de altura. O que é muito interessante aqui é o seu vão livre, que chega a 21,7 centímetros nessa versão Willys com a suspensão elevada que eu mostrei para vocês agora há pouco. Mas ele também é muito pesado, passando dos 1.600 kg de peso total. Isso se deve a alguns fatores. Os mais óbvios, a gente tem uma tração 4x4, a gente tem a versão topo de linha com mais equipamentos, a gente tem um câmbio automático de 9 marchas que é mais pesado, mas a gente tem também essa arquitetura que é antiga, já com 20 anos desde seu nascimento. Então, com o passar dos anos, os diversos reforços foram deixando esse carro mais pesado. E falando de segurança, é um carro que tem um pacote bastante correto. Como eu comentei com vocês ali dentro, são 7 airbags, dianteiros, laterais, de cortina e também de joelho para o motorista. E a gente tem um pacote bem robusto de assistências à condução, com assistente de frenagem de emergência, assistente de permanência em faixa, farol alto automático, detector de fadiga, sensor de ponto cego nos 2 retrovisores e a gente tem inclusive o leitor de placas de trânsito, que informa a velocidade na via ali no painel. Dito isso,
a gente tem aqui debaixo do capô também já um item muito conhecido, que é o motor T270, o GSE, que equipa, por exemplo, Pulse Abarth, Fastback Limited, diversos outros carros dentro do grupo. E atendendo às novas regras de emissão que começaram a valer agora em janeiro de 2025, é um motor que não teve mudanças de potência nem de torque. Então a gente está falando de um carro que entrega sempre 27,5 kgfm de torque ou 270 Nm, daí inclusive vem o seu nome, ou 180 cavalos na gasolina e 185 no álcool. Motor muito moderno. Há alguns anos se falava muito de um consumo excessivo de óleo, mas isso também foi resolvido já há um bom tempo. Esse motor aqui não tem toda aquela questão de trocador de calor referente ao câmbio automático. Isso é uma coisa que acontecia no Renegade 1.8, lá do começo da fabricação. Então aqui a gente não tem positivamente nada que vá te dar dor de cabeça, tirando, claro, né, aqueles aí que vivem no mundo do pânico dos mecânicos influenciadores. E eu digo isso também quando a gente fala da maneira que a sincronia das polias é feita, porque aqui a gente tem uma corrente, deixando claro, uma corrente tradicional, não uma correia dentada banhada a óleo igual a gente vê em alguns motores da Chevrolet. Então aqui de fato você não tem nenhum ponto com o qual você precisa se preocupar, precisa fazer alguma manutenção especial ao longo do tempo. E eu digo isso inclusive também para o sistema Multi-Air, que é um sofisticado sistema que elimina a árvore de comando de válvulas de admissão e substitui por comandos individuais que possibilitam infinitas possibilidades de abertura. Não é um sistema que exige nada de diferente. Então o que você precisa fazer aqui é muito simples, seguir exatamente o que o manual indica de manutenção em termos de componentes a trocar, o óleo que você vai utilizar e o intervalo que você vai fazer. Só isso. Então motor muito bom, gosto bastante dele. Na hora que a gente estiver andando eu falo um pouquinho mais de comportamento. E aqui dentro, aproveitando, a gente tem a manta. Aqui a pintura é a mesma verde Recon, que, lembrando também, é uma exclusividade dessa versão Willys, mas aqui no berço do motor a gente não tem essa mesma pintura. Enfim, alguns detalhes que mudam ao longo do tempo, assim como a capa. Os outros Renegades 1.3 que a gente testou tinham aquela capa e agora não. A gente tem direto o motor aqui, isso aqui é a caixa do filtro de ar, inclusive numa configuração que lembra bastante 1.0, obviamente que sendo um motor maior. Se você já conheceu o Renegade em algum momento da história, aqui dentro a gente não vai ter nenhuma grande novidade. Então permanece aquela boa impressão geral do carro, com bons materiais de acabamento, boa montagem e, claro, toda essa sensação de amplitude para quem vai aqui na frente, muito derivada desse formato de caixotinho do carro. Então, por exemplo, reparem como que o para-brisa ele está longe, inclusive, olha a distância aqui, né, para poder puxar o parasol. Então são características marcantes do Renegade que obviamente vão continuar aqui sem nenhuma mudança de geração. Em acabamento a gente tem o mesmo material suave ao toque na parte principal do painel, então tudo isso aqui que eu estou encostando é suave ao toque. A gente tem um plástico rígido nas partes inferiores, mas ainda de qualidade muito boa, boa percepção geral. Mas uma coisa que eu acho muito negativa no Renegade, isso historicamente falando, é a pouca diferenciação entre as versões. Então, lembrando, essa é uma versão especial, uma topo de linha edição especial. Tirando o bordado Willys e esses pequenos detalhes que eu mostrei para vocês, muito pouco aqui faz diferença em relação à versão de entrada do Renegade. Óbvio que você vai ter diferenças em equipamentos, mas toda a escolha de cores e texturas é familiar a toda a linha. Então acho que esse é um ponto que pode incomodar um pouco. Por fora você vai ter uma diferenciação legal. Por dentro, que é onde você obviamente vai passar a maior parte do tempo, pode ficar um certo gostinho de versão de entrada. O que não faz jus ao pacote de equipamentos, que ainda é bastante correto. Então a gente tem retrovisor eletrocrômico, a gente tem um ar-condicionado digital de 2 zonas com comandos físicos, que é excepcional, a gente tem um carregador por indução refrigerado, farol automático, painel que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Ainda é um pacote de equipamentos bastante correto, por mais que algumas pequenas ausências sejam sentidas. Por exemplo, a gente não tem saída de ar traseira, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Retrovisores não são rebatíveis eletricamente, como a gente tem no T-Cross, por exemplo. Os bancos não têm regulagem elétrica, como o Creta oferece parcialmente na sua versão topo de linha. Câmera aqui é só a traseira, a gente não tem câmera 360. Enfim, são pequenos detalhes que não vão atrapalhar durante a convivência, mas que já começam a entregar um pouco mais nesse aspecto
a idade do Renegade. E a gente ainda tem bons porta-objetos. Por exemplo, o carregador por indução é facílimo de usar. Você encaixa o celular aqui, tá vendo? Ele tem ganchos que prendem o telefone e mais uma vez ele é refrigerado, o que é muito bom. Você pode deixar seu celular aqui por muito tempo sem problemas. A gente tem um outro espaço aqui que você pode deixar o seu telefone, então tá vendo? Você não quer carregar? Ele vai muito bem aqui. 2 bons porta-copos aqui na parte central. Você obviamente tem um pequeno porta-objetos baúzinho aqui onde você apoia o braço. Você tem a redezinha aqui, que é muito prática também para os passageiros. Mas a gente vê alguns detalhes de economia ao longo desses últimos anos. Por exemplo, o Renegade tinha aqui debaixo do assento do banco do passageiro um porta-bolsas, né? Você puxava uma cordinha e tinha acesso. Isso não existe mais. A capa do motor, como mostrei para vocês, também não existe mais. Aqui, onde a gente tinha um porta-óculos antigamente em algumas versões, também não existe mais. Enfim, alguns detalhes que a Jeep foi cortando aí ao longo dos anos, como é típico na indústria, né? Não só na Jeep, infelizmente. Pelo menos a gente continua tendo uma boa ergonomia aqui no Renegade. Então, olha, os bancos são bastante compridos, como vocês podem ver. Eles dão um apoio lateral correto, apesar de serem um pouquinho largos. Então, você escorrega um pouquinho antes de apoiar. A espuma dele é um pouquinho firme, eu sempre noto isso. Inclusive, essa é a 6ª vez que eu viajo com o Renegade, então esse é um ponto que sempre chama bastante a minha atenção. E o apoio de cabeça, dependendo da regulagem, pode incomodar um pouquinho, gerando uma tensão no pescoço, mas acho que ok. Eu gostaria também que ele tivesse uma regulagem da lombar, porque a lombar também é um pouquinho firme, o apoio dela. Enfim, regulagem milimétrica de altura, como vocês podem ver, e aqui a gente tem a alavanca de regulagem do encosto, que é por pontos pré-definidos. Cinto tem regulagem de altura e o volante, regulagem de altura e de distância, num campo muito bom, tá vendo? Então é bem fácil você se encontrar aqui. Acesso aos pedais, também muito bom, tá vendo? O meu pé aqui, ele não prende no túnel central, então não tive problema nenhum nesse sentido. A gente tem o kickdown bem fácil aqui, acesso ao pedal de freio, a gente tem um bom apoio aqui, seria um 4º pedal, que não deixa o joelho muito dobrado, um bom espaço geral aqui, mas o banco é bem desalinhado em relação ao volante, bem desalinhado mesmo. Então, se você se sentar ou ver o carro de frente, exatamente de frente aqui do banco do motorista, você consegue notar como o banco está nesse sentido e o volante mais nesse sentido. Mas não chega a incomodar aqui. O que a gente precisa de atenção quando a gente fala que sentado do banco do motorista são os pontos cegos das colunas dianteiras, né? As colunas são bem largas, então você precisa ter um certo cuidado em curvas, dependendo do ângulo, rotatórias ou na hora de fazer alguma esquina. Mas a ergonomia não é só sobre como você se senta, também o acesso aos comandos. E aqui eu preciso elogiar a Jeep, e talvez isso seja até um traço de um projeto mais antigo, que é justamente essa maravilhosa disponibilidade de comandos físicos para absolutamente tudo. Então, obviamente, você tem a central multimídia, você consegue comandar o ar-condicionado por ela, como a gente vai ver daqui a pouquinho, configurações gerais, mas olha, um botão giratório de volume, você desliga aqui, você seleciona aqui a música, rádio, botão para desligar a tela, mudo, desligar o sensor de estacionamento, desligar o assistente de permanência em faixa, e aqui comandos super fáceis para o ar-condicionado, que lembrando um ar-condicionado de 2 zonas. Então, temperatura do lado do motorista, temperatura do lado do passageiro, automático, ar-condicionado, um botão para desligar. Enfim, eu gosto bastante dessa seleção de comandos aqui, por mais que eles fiquem um pouquinho baixos. Também reflete um pouco da idade, né? Então, olha, estou dirigindo aqui, eu preciso abaixar um pouquinho a cabeça para poder ter uma visibilidade aqui da central multimídia ou acessar os comandos. Enfim, sinais de idade do projeto. E aqui embaixo a gente tem o seletor de modos de tração. Então, olha, aqui você tem um botão para 4x4 reduzida, 4x4 o lock, né, travada, e aqui o HDC, que é o Hill Descent Control, que você consegue configurar uma velocidade, soltar o freio e o carro vai mantendo aquela velocidade sem sua intervenção. Aqui esse comando é giratório, como vocês podem ver, e a gente tem aqui alguns modos. Tem o automático, que vai fazer uma gestão automática de tração, conforme aí as situações. A gente tem o Sport, que inclusive muda um pouquinho o grafismo aqui do painel, então é um modo, como o próprio nome diz, mais esportivo. Você tem o modo Neve, você tem um modo que é Sand and Mud, ou seja, areia e lama, e você tem um modo Rock, que é de pedra, né? Então, são alguns modos aqui que eles vão informando, né, as
mudanças feitas no carro aqui no painel de instrumentos e que fazem bastante sentido para um carro que tem todo esse perfil off-road. E lembrando que, caso você não tenha visto nossa avaliação do Renegade S, lá a gente fez um teste de trilhazinha com o Renegade mostrando um pouquinho das capacidades off-road dele. Em conjunto de telas, a gente também tem uma solução bem conhecida. Aqui na central multimídia, a gente tem uma tela de 8,4 polegadas e uma central que usa um sistema operacional bem familiar em relação aos outros veículos do grupo Stellantis. Então a gente encontra esse mesmo sistema, por exemplo, na Rampage, que tem uma tela mais widescreen, a gente encontra na Toro, que tem uma tela que é na vertical, e aqui no Renegade tem esse formato mais quadradinho, que lembra as boas e velhas TVs de tubo. Enquanto aqui no painel, a gente tem a mesma tela de 7 polegadas, que é conhecida inclusive da linha Fiat. Eu vou falar primeiro do que eu não gosto dessa tela, que é a sua definição de cores e brilho é um pouquinho apagado, especialmente quando você está sob luz forte. Mas o que eu gosto muito dela é que ela te dá diversas opções de configuração. Então, por exemplo, onde eu tenho aqui hora, odômetro, consumo médio A e autonomia, eu consigo definir outras informações. Então eu acho que isso é um ponto bastante positivo. Nessa página inicial aqui, você apertando para o lado, você tem a visualização de conta-giros tradicional, você tem um econômetro e você tem essa visão limpa, que é só o velocímetro. Voltamos para o conta-giros. Na segunda página você tem informações de consumo, então percurso A e B, que são os percursos padrões. O que eu gosto muito é que você pode criar diversos novos percursos aqui, então C, D, E, F, G. O Lucas tem um pulso, por exemplo, e no carro dele eu sei que ele deixa um consumo aí a perder de vista. A gente tem um percurso desde abastecimento, que ele teoricamente zera toda vez que você enche o tanque, não aconteceu isso sempre comigo. Por exemplo, ali na última distância, teria que ser um mago para rodar 1.300 km com um tanque em um Renegade, né, 4x4. E o que eu gosto muito, um histórico de trechos de 20 em 20 km. Então aquele que é legal que vocês estão vendo nesse último trecho, um uso mais urbano, e nos dois últimos trechos um uso mais rodoviário, então acho isso ótimo, muito bom mesmo. A gente tem aqui alertas, então, por exemplo, troca de óleo efetuada no caso aqui desse carro, a gente apertou alguma coisa no acelerador e deu esse aviso, portas abertas, alguma coisa de manutenção que você precisa fazer. Aqui você tem uma tela de veículo que você vê performance, então é muito legal que você tem esse conta-giros nessa escala horizontal, quanto você está dando de potência, de turbina, força G, acho que é muito interessante. Assistências à condução, então ali o leitor de placas de velocidade, assistência de permanência em faixa, pressão dos pneus, que aqui é indireta, então funciona pelo sensor da ABS, não te dá a pressão exata, e quantos quilômetros e dias você ainda tem pela frente até a próxima revisão. E aqui você tem possibilidade de desligar o airbag do passageiro, por exemplo, você tem configurações gerais relacionadas à segurança e assistência, e aqui configurações da tela, então aquelas informações ali que eu falei com vocês que a gente conseguiria trocar, a gente faz em principal, iluminação, sons, e a possibilidade de restaurar a configuração, e de volta aqui para a página inicial do painel de instrumentos. Apesar de ter suas limitações, eu prefiro essa tela 1000 vezes em relação à de 10 polegadas que a gente tem no Compass topo de linha e na Rampage, por exemplo. Por quê? Ainda que seja uma tela simples, aqui a gente tem uma definição um pouco melhor e principalmente opções muito mais abrangentes de medição de consumo, força G, potência, enfim, tudo isso que vocês viram agora. Então, para quem acha que essa versão deveria ter a tela de 10 polegadas, é melhor ficar com essa daqui mesmo. E a central aqui segue a mesma pegada de boa usabilidade do painel de instrumentos. Então nessa página inicial você consegue configurar, por exemplo, quais informações você quer aqui. O que eu fiz no caso? Eu deixei aqui de rádio para poder selecionar com mais facilidade e do controle do ar-condicionado. Então tá vendo? Liguei o ar-condicionado aqui, eu consigo ter um pequeno atalho se eu quero a temperatura mais baixa de um lado, do outro e o fluxo de ar. Aqui a gente tem uma visualização de mídia, então rádio, Bluetooth, enfim, suas rádios favoritas salvas aqui. Você tem essa visão aqui do ar-condicionado mais uma vez. Então você consegue apertar o ON aqui, você define a velocidade do ventilador, automático, temperatura, fluxo, nada fora do comum. A gente tem nesse carro o Adventure Intelligence, então a gente tem internet embarcada, então você tem a possibilidade de usar o navegador próprio do carro. Ele informa aqui, por exemplo, que eu estou com baixo nível de combustível, se eu quero ser direcionado a um posto mais próximo, enfim. Caso você não queira utilizar o espelhamento do seu celular, você tem a possibilidade de usar um mapa nativo. E aqui, né, logo imediatamente na lateral, o atalho por espelhamento, que funciona sem fio, tanto para Apple CarPlay quanto para Android Auto.
sem maiores desafios, limitações de usabilidade, aqui bem tranquilo nesse sentido. E a gente tem duas páginas com diversas configurações do veículo. E aqui nesse pequeno atalhozinho de apps, a gente não tem aplicativos igual a gente vê na Volksplay, por exemplo. Não. Aqui na verdade a gente tem um agrupamento por temas. Então, por exemplo, você quer em conforto? É um atalho para controle de climatização. Você vai em controles, câmera de ré e desligar a tela. Enfim, é um agrupamento diferente caso você não consiga se encontrar das diversas opções aqui que você tem em veículo. Então a gente tem uma boa central aqui, mas seria melhor ainda se a gente tivesse a possibilidade de baixar aplicativos como na Volksplay, ou até se esse pacote do Adventure Intelligence fosse oferecido gratuitamente, sem custo extra pela Jeep, por mais do que um ano. Então você tem o primeiro ano gratuito para todos os recursos de conectividade e comandos do carro pelo aplicativo do celular, mas os anos seguintes você precisa pagar a mais, o que não deixa de ser um ponto de atrito extra, uma conta a mais para pagar, para quem já pagou 180 mil reais em um carro, e é algo que parte da sua concorrência já faz. A Hyundai, por exemplo, já oferece 3 ou 5 anos do seu pacote de conectividade no Creta. E como recentemente a Jeep ampliou a garantia de toda a sua linha para 5 anos, poderiam ter incluído também um pacote de 5 anos aqui do Adventure Intelligence nesse mesmo movimento. Se para quem vai na frente o Renegade dá pouquíssimos indícios da sua idade, para quem vai aqui atrás a história já é bem diferente. Olha, o espaço é bastante limitado. Eu tenho aqui do meu joelho para o encosto mais ou menos 4 dedos, 5 apertadinhos, né, se eu for bondoso. O Creta e o T-Cross, por exemplo, oferecem um espaço muito superior a isso. Aqui a gente tem um espaço parecido com o de antigos hatches compactos vendidos no mercado brasileiro. O banco é muito baixo, reparem só. Eu sentado bem correto aqui, eu não tenho apoio nenhum para as minhas coxas. Eu estou sentado quase que como na beiradinha aqui do assento. E outro detalhe que entrega bastante a idade, a gente não tem saídas de ar aqui atrás. A gente tem uma tomada USB que é iluminada, é do tipo tradicional, mas saídas de ar, a gente realmente não tem nada. Então são alguns pontos que podem incomodar em trajetos mais longos. Mas isso não significa que a gente não tenha bons pontos positivos. Por exemplo, a janela abre inteira. A gente tem aqui o mesmo bom padrão de acabamento da dianteira. Então olha, as portas com esse longo, né, esse generoso aplique aqui de vinil espumado, pequenos porta-objetos, mas competentes, um bom padrão de plástico. Claro, para quem vai aqui atrás, o teto solar é sempre uma visão muito mais agradável do que para quem vai na dianteira. E de fato aqui a gente tem um teto solar imenso. Boto minha mão no fogo de que é o maior teto solar da categoria, com certeza maior do que o do T-Cross, isso eu digo sem dúvida nenhuma. E a gente tem um bom espaço para a cabeça, mesmo com esse baita teto solar. Então reparem, eu tenho aqui, mais ou menos uma mão, 5 dedos apertadinhos da minha cabeça para o teto, e a gente lateralmente também tem um espaço muito bom, justamente por conta desse formato caixotinho. Então, às vezes, para uma pessoa que é um pouco mais leiga, a pessoa pode até ficar com uma percepção de ótimo espaço aqui, justamente porque, olha, eu estou distante da janela. Então isso dá uma percepção agradável. Mas de fato o espaço traseiro aqui do Renegade é bastante limitado. Em largura, olha, também não dá para dizer que é exatamente grande coisa. Não é um veículo difícil de se atingir o outro lado. Enfim, limitações de uma plataforma que já é antiga, de um carro que também já está há 10 anos no mercado. O que é positivo também, claro, né? A gente tem as alças de teto, que muita gente gosta, né? Gosta de andar com a mão aqui. Eu tenho um passageiro idoso, alguém com mobilidade reduzida na família, iluminação de cortesia dentro das alças. Tem carro por aí que quando tem o teto solar perde a iluminação traseira porque fica no centro, não é o caso aqui do Renegade. E antes fosse um espaço reduzido ali na segunda fileira para privilegiar o porta-malas, mas não é o caso do Renegade, especialmente nessa versão. E o que a gente tem aqui no final das contas? No 4x4 a gente tem um porta-malas ainda menor do que dos outros Renegades, os 4x2, por conta do step, que aqui é integral. Olha, isso é um ponto muito positivo porque é um carro que se propõe a cair na terra pesada, então o step integral faz muito sentido. Então, mesma medida, mesmo modelo, inclusive a mesma bela roda de liga leve. Então, acho que é uma escolha sensata da Jeep, mas que tirou de um ponto que já é crítico do carro. Então,
a Stellantis fala em 314 litros, mas isso é no padrão líquido, como se você enchesse o porta-malas com água. No padrão VDA, que é o padrão de mercado, a gente está falando de uma volumetria ao redor dos 270 litros. O que bota ele parelho é um Onix, por exemplo, um Peugeot 208. Então, de fato, aqui a gente tem um porta-malas ainda mais limitado do que o Renegade já oferece nas versões 4x2. Um detalhe aqui que ele perdeu, tomada 12 volts, não sei exatamente quando, mas perdeu, tinha aqui. Mas, olha, temos boas redes nas laterais, o que é muito positivo, um bom acabamento, então batente em plástico, um feltro de qualidade muito boa, uma tampa, olha, escutem o barulho, uma tampa robusta, não uma MDF fina, um tapetinho meia boca igual os japoneses gostam de fazer, bom material aqui do bagagito, enfim, é um porta-malas pequeno, mas quadradinho, facilita organizar as malas, não tem como fazer milagre, mas acho que em termos de acabamento e cuidado com os detalhes aqui, a Jeep foi bem razoável. E aqui, olha, tudo revestido em plástico também. A gente não tem um puxador dos dois lados, só de um lado. Então, por exemplo, tampa de garagem apertada, não consigo fazer aqui, teria que fazer por fora. Poderia ter um pequeno gancho aqui, mas acho que tudo bem. Enfim, porta-malas é um ponto limitado do Renegade e aqui fica ainda mais por uma escolha que de fato faz sentido, mas é algo que você precisa considerar caso você queira um Renegade Willys. Vamos então à nossa volta com o Renegade e aproveitar esse espaço aqui livre, mostrar para vocês o peso da direção e o diâmetro de giro. O diâmetro de giro eu acho que é especialmente importante porque é um carro para trilha, né? E você não tem muito espaço muitas vezes na trilha. Aqui a Jeep divulga 10,8 metros de diâmetro de giro, que eu acho que é bem correto. Não é um carro tão longo, poderia ser um pouquinho melhor, mas acho que ainda está tudo bem. A direção também, ela tem um peso legal, ela não é pesada, difícil de manobrar, mas ela também não é aquela direção super leve, o que eu acho que faz sentido, porque a gente está falando de um carro que ele tem toda essa pegada, né, esse jeitão de sólido, de robusto, então essa percepção da direção, esse aro mais grosso aqui, ajudam muito, né, nessa construção de personagem. Centragem dela também, correta, não é das mais agressivas, mais intensas, que eu também acho que faz sentido considerando o perfil do carro. Ela ganha um peso legal em velocidade e ela transmite um pouquinho das imperfeições do piso para cá. Isso é uma característica do pneu. Eu li sobre esse Pirelli Scorpion All Terrain Plus, inclusive no Tire Reviews. Quem não conhece, recomendo muito, é um site em inglês, um canal de YouTube também que é ótimo. E essa é uma característica desse pneu e também do Renegade em outras avaliações que a gente já fez. Então é um carro que passa um pouquinho, né, dessas imperfeições para cá. E mais uma vez, acho que faz sentido, porque em trilha é bom você ter essa noção do que está acontecendo ali no piso para cá, até para você ter uma percepção melhor de aderência, danos, enfim, não se aventurar mais do que o carro consegue. Suspensão aqui agora, olha, esse piso é muito ruim, vamos passar até um pouco mais rápido. É absolutamente incrível, olha. Ele era uma tampa de bueiro desnivelada, até um pouquinho ruim. O carro absolutamente não liga para nada. A suspensão, ela é muito silenciosa. Como vocês viram, ela é mais alta. Então, lombada, valeta, rampa de garagem, nesse carro aqui, gente, não vou nem perder meu tempo falando. Esse carro não liga para absolutamente nada disso. Buraco, irregularidade, nada disso é um problema. E o que é muito interessante é que ele é um carro que ele roda firminho. Claramente é um carro que roda firme. Passar na tartaruga, olha, lombada rápido, é um carro assim muito bom nesse sentido. Mas o que agrada e muito com essa suspensão firme é o seu bom isolamento. Então um carro que ele tem um comportamento muito bom mesmo, olha, de novo nas tartarugas. Problema zero. Então tem essa precisão, você sente uma rolagem, claro, em velocidades de estrada, porque é um carro alto, mas ele não tem aquela sensação de rodar descontrolado, nada do tipo. Então, firme, absorve tudo,
com uma grande sensação de controle e aderência. Inclusive, falando em aderência, esses pneus aqui surpreenderam muito. Por quê? A gente já testou o Renegade em diversas condições, diversas medidas de roda, pneu, tudo, e a gente já sabia que era um carro que tinha uma grande capacidade de fazer curva. Ficava a nossa dúvida de como seria isso com esses pneus all-terrain. Cara, a aderência dele no seco, ótima. No molhado, ótima. Eu peguei chuva, nível de alagamento, o nível da Fernão Dias está praticamente intransitável em alguns trechos, e a capacidade de expulsão de água dele é absolutamente incrível. A gente tem esses blocos largos, eles são grandes, enfim, um ótimo pneu. Você escuta um pouquinho de barulho em algumas condições, especialmente quando em curvas como essa daqui, olha, você faz de maneira mais rápida, mas um pneu muito silencioso de modo geral e também com uma resistência à rolagem bastante baixa. Inclusive, esse é outro ponto positivo pelo que eu li desse pneu. Então o consumo, como a gente vai ver daqui a pouquinho, é um pouco prejudicado por outros fatores, mas não pelo pneu. Então, olha, mais uma vez, piso bastante ruim aqui, muito bom mesmo. Então acho que aqui foi uma feliz escolha de pneus, e claramente tem alguém ali dentro da Stellantis que gosta desse assunto tanto quanto eu e está fazendo escolhas bastante sábias. E não só em comportamento o Renegade agrada, mas como em desempenho. Olha, aqui é uma baita de uma subida, tô em D, ele não me fala qual marcha que eu tô, vou pisar fundo em 3, 2, 1, 20, giro subiu, 40, 50, 60, 80, uma subida. O carro tá com álcool agora, então são 5 cavalinhos a mais, o mesmo torque, mas mesmo com gasolina, que a gente também testou esse carro, o desempenho é muito bom mesmo. Essa já é uma característica muito positiva desse motor T270, que continua aqui, apesar do câmbio jogar um pouquinho contra. E por que o câmbio joga um pouquinho contra? São muitas marchas. No passado ele já foi um câmbio mais indeciso do que ele é hoje, então aquela confusão de qual marcha ele fica não existe mais, felizmente. Mas você percebe como as trocas são lentas, são um pouquinho sofridas, inclusive nas reduções. Olha, eu vou chamar uma redução agora, ele demora a pensar se aceita, depois ele demora a fazer. Inclusive ele tem uma primeira marcha tão curta que ela praticamente é desconsiderada aqui em todas as situações. Inclusive o carro arranca sempre de segunda. Então você arranca de segunda, você tem um carro que é pesado, você tem um certo delay de acelerador, às vezes fica essa impressão de que o carro é fraco, mas é uma escolha aqui de programação do câmbio, considerando que é um carro também que tem alta capacidade off-road. Então essa primeira reduzida faz sentido ainda. O que é bom de um câmbio com tantas marchas é que em velocidades de estrada você vai estar sempre ali ao redor de 1.800, 2.000 giros, independente da sua velocidade, seja em sétima, oitava ou nona marcha. Então eu acho que isso é algo bastante positivo em termos de conforto auditivo, você não tem o motor invadindo muito a cabine e ajuda de maneira, o máximo que pode em termos de consumo, que aqui não é exatamente brilhante, mas também não é tão ruim quanto as características poderiam fazer esperar quando se compara ao Renegade 4x2. Então olha, a gente testou esse carro a maior parte do tempo com álcool, então são esses números que a gente vai considerar aqui agora, e num período de férias. Então a gente está em período de férias escolares, São Paulo está mais tranquilo, viajei, Belo Horizonte estava mais tranquilo, então a gente não chegou a pegar um trânsito pesado. Em um trânsito médio, então ruas de bairro, algumas interrupções aqui e ali, sem grande trânsito, avenidas de 50 e 60, esse carro aqui ficou na faixa dos 6,5 km por litro, o que não é muito diferente do 4x2 que a gente já testou em outras ocasiões. Quando a gente fala de um trânsito leve, então avenidas de 50, 60, pega um farol aqui, um farol ali, pode esperar números ao redor dos 9 km por litro, chegando até 14 em vias expressas. Quando eu digo vias expressas, estou falando de velocidade constante ali entre 70 e 80 km por hora sem ar-condicionado. Então, realmente, sem variações aqui de marcha, de velocidade, aquele cenário mais ideal possível. Quando a gente fala de estrada,
aí a gente já começa a ver que ele sente um pouquinho mais do que os outros Renegades por conta do seu maior vão livre e, enfim, limitações de peso. Afinal de contas, ele chega a ser 200 kg mais pesado do que o Renegade Sport. Então é um carro que, andando ali na faixa dos 100 km por hora, você pode esperar números ao redor dos 10 km por litro. Se você andar 110, 120, pode esperar números aí que vão ficar na faixa dos 8,5 a 9 km por litro. Aqui a gente já vê uma diferença mais expressiva em relação ao 4x2, que nessas mesmas situações chegava a 11,5, 10, ficava sempre nessa faixa. Enfim, uma diferença menor do que se faz esperar pelas características, mas ainda de fato uma limitação do carro. Acho que seria legal aqui talvez a gente pensar, por exemplo, em uma grade ativa, igual a esse Pintinha. Então, velocidades de estrada, o motor já está na temperatura ideal, fecha a grade para melhorar ali a penetração do carro. Enfim, um sistema de desativar os cilindros, ou talvez até um híbrido leve que está mais em voga aí, para ajudar a diminuir esse consumo. O Renegade já é um velho conhecido nosso aqui no canal, e só comigo já é a 6ª vez que ele cai na estrada nos nossos testes aqui. Então por isso foi até fácil definir seus pontos positivos e negativos, mas a gente não deixou de ficar positivamente surpreso em ver que boas características do Renegade estão perseverando ao longo desses 10 anos. O primeiro ponto positivo dele, definitivamente, é sua excepcional dirigibilidade. Seja no seco, seja no molhado, seja em estrada, na cidade, asfalto, off-road, asfalto ruim, concreto, não importa. O carro tem uma dirigibilidade excepcional. Um ótimo comportamento, uma grande aderência, um comportamento muito bom mesmo com esses pneus all-terrain. Enfim, um carro muito seguro e muito na mão, mesmo para aquele motorista que seja mais emocionado ou um pouco leigo. Isso inclusive me leva até o segundo ponto positivo, que é a sua altíssima capacidade off-road. Então é muito legal ver que aqui a gente tem um carro que aguenta off-road pesado, tem o Trail Rated aqui na coluna A testando isso. Um carro com vão livre alto, ótimos ângulos de entrada, central e de saída, ainda equilibrando com esse ótimo comportamento em seco no asfalto. Então um carro que, para vocês terem uma ideia, a gente chegou a encarar alagamentos que cobriam quase 100% da roda, não tive problema absolutamente nenhum. Passei em lugares onde outras pessoas não passaram com esse carro, isso tudo com uma extrema facilidade. É aquele carro que faz com que quem está dirigindo pareça ser muito mais trilheiro do que ele efetivamente é, né, o motorista. E o terceiro ponto positivo é o seu desempenho. Essa é uma característica comum aos outros carros com motor T270 que a gente testou aqui, mas que permanece aqui no Renegade. Isso é algo muito positivo, porque a gente está falando de um carro de quase 1.700 kg, com o peso da tração, com o peso do câmbio, com o peso de todos os equipamentos de comodidade e segurança dessa versão topo de linha. E olha que nem o primeiro ponto negativo, que é o câmbio, joga contra esse desempenho, mas ele de fato destoa muito do resto do pacote. E por que disso? Percebe-se como um câmbio pesado, de trocas morosas, sejam ascendentes ou descendentes. Inclusive nas reduções, a gente não tem aceleração interina, que o Renegade de 6 marchas faz com tanta competência. A gente tem um câmbio que às vezes se perde com tantas marchas, menos do que antes, mas ainda assim é um câmbio que arranca sempre de segunda, afinal de contas a primeira é mais reduzida. Então às vezes é um carro que demora um pouquinho para ganhar uma pegada na saída e passa uma desmerecida sensação de falta de potência. Enfim, o câmbio aqui joga contra. Mas eu entendo, mais uma vez, a escolha da Jeep por ele, porque afinal de contas não tinham muitas outras opções para casar aqui com motor de tanto torque e tração nas 4 rodas. Segundo ponto negativo é o seu porta-malas. E aqui a gente tem uma outra escolha da Jeep que eu acho que faz muito sentido, que é o uso de step integral. Afinal de contas, a gente tem um carro com capacidade de trilha, você rasgou um pneu, furou um pneu numa trilha, você não vai querer um step linguicinha, mas isso acaba cobrando preço em espaço que já é limitado aqui no Renegade. E o terceiro ponto negativo, idade do projeto. A gente tem um carro aqui que está envelhecendo muito bem, continua sendo um carro muito competente, mas que entrega a sua idade em diversos elementos, como por exemplo, o espaço reduzido no porta-malas, as limitações de espaço traseiro, alguns equipamentos que a concorrência oferece que a gente não tem aqui, o alto peso, enfim, um carro que está envelhecendo bem, mas que já deixa claro
as rugas da idade. E mesmo apesar dessas limitações, o Renegade 2025 ainda é o melhor de todos até hoje. Um carro que entrega um pacote ainda muito competente. Potente, gostoso de dirigir, bem equipado e com bom acabamento, o Renegade de fato não tem muitos fatores que podem brilhar os olhos de quem procura novidades, mas ele ainda segue sendo um carro muito competente. E agora ele tem do lado dele um poderosíssimo aliado que é o seu custo-benefício. Há 10 anos, quando o Renegade foi lançado, ele era um dos mais caros da categoria, se não o mais caro, especialmente nas suas versões turbo diesel. Mas com o passar dos anos, e especialmente nessa linha 2025, essa revisita que a Jeep fez deixou ele situado de maneira extremamente competitiva na categoria e no mercado como um todo. Então vamos lá. Na linha, a gente tem a versão de entrada sem nome, que começa a R$ 118.900 aproximadamente. R$ 118.900 a preço de tabela é mais barato do que um Polo Highline. É muito mais barato do que todos os seus concorrentes diretos. E é só R$ 10.000 a mais do que um Basalt topo de linha, para dar um exemplo de um carro dentro do mesmo grupo que não chega nem nos pés do padrão de construção e qualidade e potência que o Renegade entrega. Quando a gente olha para a versão topo de linha, que é exatamente esse Willys aqui, a história continua. Então é um carro que agora, 3 de janeiro de 2025, custa R$ 180.900 e você pode acrescentar as pinturas verde, prata, dependendo da sua preferência, por valores aí entre R$ 2.200 e R$ 2.500. Mesmo com essas pinturas extras, ainda é um carro de preço muito competitivo. E por quê? Um Tracker hoje, um Limited 1.2, que é o topo de linha, custa R$ 179.000. Não vai chegar aos pés do Renegade em termos de dirigibilidade, acabamento, desempenho e nem na vírgula em termos de assistência à condução. Você quer um T-Cross ou um Creta topo de linha, com todos os equipamentos? Beleza, prepara aí para gastar pelo menos R$ 192.000, R$ 193.000. Ah, você é rondeiro, você quer levar um HRV para casa? Beleza, você não vai ter o teto solar e ainda vai pagar quase R$ 200.000 no HRV. Então aqui o Renegade está com um pacote muito, mas muito agressivo por R$ 180.000. Você leva para casa um SUV compacto, completo, que não vai deixar muitos equipamentos para trás em relação aos seus outros concorrentes e ainda por cima vai ter o bônus de uma tração 4x4, uma real, verdadeira capacidade off-road, ou seja, se você precisa de um carro para uma trilha de fazenda que fica enlameada em época de chuva, se você gosta em praias mais inóspitas, fazer alguma trilha, esse carro aqui é sua única opção e ainda com uma personalidade mais marcante do que os outros SUVs, que verdade seja dita, são um tanto quanto insípidos, talvez sem graça. Não, o Renegade nessa versão Willys não, ele mostra que é algo verdadeiramente diferente. E dentro da própria linha, custando só R$ 5.000 a mais do que o Trailhawk, oferecendo muito mais equipamentos de segurança, o teto solar, e também R$ 5.000 a mais do que o Sahara, oferecendo essa tração, mais suspensão, mais capacidade off-road e alguns equipamentos de comodidade a mais, esse Renegade Willys, considerado uma edição especial pela Jeep ainda por cima, é um carro que nos pareceu altamente recomendável. Não é à toa que toda vez que o Renegade passa aqui pelo canal, a gente deixa isso bastante claro, principalmente eu. É um carro antigo, sim, tem suas marcas sim, mas pessoalmente falando, ainda é um dos carros favoritos, meus carros favoritos, disponíveis no mercado de hoje. E assim a gente encerra a nossa enésima revisita aqui ao Renegade. Espero que vocês tenham gostado, deixe a sua curtida, nos ajuda muito. Se inscreva no nosso canal também. E a gente se vê no próximo sábado ao meio-dia com mais uma avaliação aqui no nosso canal ou lá no nosso canal Carros pelo Mundo, onde o Lucas e o Hudson trazem veículos de diversos países para que vocês conheçam por aqui também. Um abraço e até a próxima. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de se inscrever no canal clicando no ícone preto e também não deixe de conhecer o nosso canal de vídeos internacionais clicando no ícone branco.